Olá, que Deus me los bendiga a todos, en el nombre del Senhor Jesus. Ayer por la noite, estava lendo a palavra de Deus e Deus me falou algo muito forte e eu quisiera compartilhar com todos vocês. Se você tem uma Bíblia, ábrela em Coríntios, 1 Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Se você tem, ábrela. Vamos ler. Dice assim a palavra de Deus, del versículo 1 em adelante. Que ignorem, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar Rojo. Todos em Moisés, ou com Moisés, foram bautizados em la nube e todos comieron la misma comida espiritual, que é a palavra de Deus. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebiam de la roca espiritual que los seguían. E la roca era Cristo. Sin embargo, Deus não se agradou de la mayoría de ellos, porque quedaram postrados em el deserto. Então, Coríntios capítulo 10, del versículo 1 ao 5. Amigo, amiga, vamos entender este mensaje de Deus, claro. Mira, Deus está hablando de los tiempos antiguos, ¿verdad? La época que Moisés sacó el pueblo de Egipto rumbo a la tierra prometida y, por supuesto, tuvieron que caminar 40 años por el desierto. E quem está hablando esto es Pablo em la carta a los Coríntios, muitos anos depois, miles de anos depois. Ou seja, Deus hace uma comparação de los tiempos antiguos com os tempos actuales. Pablo estava predicando a la gente de sua época, de lo que havia passado na época de Moisés. E eu estou predicando hoje a mesma palavra. Lo que sucedeu na época de Moisés, sucedeu na época de Pablo, e está sucedendo hoje. Muito bem. Ellos bebieron de la misma fuente espiritual e comieron de la misma comida, ou seja, se alimentaram de la misma palavra, de las mismas enseñanzas, de los mismos consejos de Deus. Todos tuvieron las mismas oportunidades. Todos vieram as maravilhas de Deus passando por el Mar Rojo. Todos vieram la nube, la columna de nube, assim como também la columna de fuego, que los seguia en el desierto. Ou seja, todos tuvieron igualmente los mismos privilégios, las mismas oportunidades. Mas Deus a palavra clave, não? A clave da história. Deus não se agradou de la mayoría de ellos,
porque quedaram postrados en el desierto. Mira, vamos entender. Todos queriam uma vida buena. Todos, quando viviam em Egipto, bajo los látigos, bajo el chicote, los azotes de Faraón. Então, todos, por supuesto, queriam uma vida de liberdade, de prosperidade, queriam ser livres e felizes, sem opressão. Por supuesto que sim, quem não quer? Todos queriam. Pero quando tiveram a oportunidade, todos, repetindo, aqui vale a redundância, quando todos igualmente, tiveram a grande oportunidade, começaram a despreciar Deus, a despreciar a Moisés, que era o pastor em la ocasião. Em la ocasião, o pastor era Moisés e Aarón, os dois, que Deus falava com eles e eles falavam com o pueblo. É o que sucede hoje. Hoje nós outros somos os pastores, meus companheiros e eu. E hacemos o mesmo que Moisés, não é que seamos nada, não é que seamos alguma coisa, não. Simplesmente transmitimos ao pueblo, a todos que nos veem, que nos escutam, o mensaje de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, todos têm igualmente a mesma oportunidade, os mesmos privilégios, não tem um mais que o outro, todos igualmente recebem as mesmas orações, têm a oportunidade de participar das mesmas campanhas de fé, de los mesmos propósitos, ayunos, cadenas e etc. E por que Deus não se agrada da maioria? Porque que muitos, desgraciadamente, a maioria, não tem uma vida bendecida, não tem um testemunho que contar, não tem uma vida prosperada, não tem uma vida sentimental bendecida, uma família bendecida, uma economia bendecida. A razão é a mesma. É porque muitos quedam postrados en el deserto, em meio a las dificuldades, em meio a las pandemias, por exemplo, ou a la pandemia, não? Que estamos vivendo. Muitos, ao invés de actuar a fé, ao invés de orar mais, ayunar mais, fazer mais votos, mais pruebas com Deus, venia à igreja, pastor, não se pode, é proibido. E quem dijo que é proibido? Aunque não estamos fazendo reunião normalmente como antes, pero a igreja está aberta, nada impede você, aqui em El Salvador, por exemplo, ou por lo menos, está liberado, não há quarentena, já não há quarentena, aunque não haja buses, né, transportes, pero quarentena já não há, você está livre para ir onde quiera, pastor, pero muitos han ido, eu creio que você, amigo que me vem, eu creio que você ha ido em muitos lugares. Muitos han ido ao mercado, a los mercados, a los bancos, a las farmácias, não? Hospitales e etc. Pero não han venido à igreja. Não han venido à igreja. Muitos se estão postrando-se en el desierto. Muitos estão fracassando em sua fé. En el momento mais difícil de sua vida, de nossas vidas, de la vida da humanidade que estamos vivendo, a pandemia, em que você deveria confiar mais em Deus,
acercar-se mais a Deus, honrar mais a Deus, muitos preferem huir de Deus, negar a Deus. Então, como Deus vai poder honrar a você, amigo, a você, amiga, se você não o ha honrado? Se você tem valor para ir trabalhar, para enfrentar o vírus, a bactéria, as enfermidades, las que sea, e ir trabalhar. E isso não está mal, porque sim temos que trabalhar. Você tem valor para ir ao super. Você põe sua mascarilla e lo que sea e vai ao super. E está bem, claro, temos que ir, temos que comprar, está bem. Mas você não tem o mesmo valor para venir buscar a Deus. Você tem valor incluso para ir ao médico, para ir ao hospital quando você quando se manifesta algum sintoma ou em sua família. Você tem valor para ir ao médico, você consiga um Uber, um táxi, um pariente, um vizinho, um amigo que lhe leve, você que não tem carro e os que têm vão com seu próprio carro, enfim, encontram uma maneira e se vão. Pero esta mesma disposição não tem a maioria para honrar a Deus, para buscar a Deus. Amigo, amiga, hemos visto e ouído muitas histórias, e você também, claro, milhares, por que não dizer milhões a nível mundial, de pessoas se han contagiado. Desgraciadamente, e sentimos o dolor de las pessoas que han perdido familiares, ha havido, infelizmente, muitas muertes. Pero a maioria destas pessoas, há um estudo, se não me olvida, dos Estados Unidos, que 84%, el 84% de las pessoas que se han contagiado são pessoas que han estado encerradas em la casa. Usted que conhece alguém que foi contagiado, algum familiar, amigo, pariente suyo, ou quizás você mesmo, foi vindo à igreja que você se contagiou? Não, verdade? Quizás em sua casa. Não há como esconder, amigo. Não há. O problema é espiritual. Sabemos que é um vírus, por supuesto, não? Todos sabemos. Pero há por detrás o plano espiritual, o plano satânico, o plano diabólico, que é matar sua fé. É fazer com que você perda a fé, perda a batalha, perda a confiança em Deus. Compreende? Muitos querem trabalhar, têm que trabalhar e pelea com o governo, porque querem trabalhar, querem estar livres para trabalhar, pero não querem buscar a Deus. Todos conhecemos bem o Salmo 91, verdade? Que diz assim: 1000 cairão a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti não chegará. Porque Deus dará ordens a seus ángeles para que te guarde, para que não tropece, para que tu pé não tropece. Ele te levará em seus braços. Compreende? Não temerá o terror nocturno, nem a pestilência. Não temerás a nada. Com tus ojos verás a recompensa, o castigo, a destruição de los impíos. Pero a ti não chegará, e nenhuma plaga chegará a tu morada, a tu casa, a tu família. Compreende? Deus disse: em sua angústia, eu estarei com ele. Ele me invocará e eu lhe responderei. Pero quem é ele? Ele quem, pastor? Essas promessas são para todos? Não, Deus disse ele. Eu estarei com ele. Observa que é direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, não para todos. Eu estarei com ele. Quem é ele? Ele que habita al abrigo del Altíssimo e que mora bajo la sombra del Onipotente. É o versículo 1 del Salmo 91. Todas as promessas del Salmo 91 é para ele que está
encarrado en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo y pon el Señor por su habitación. Entonces, amigo, amiga, não huya de Deus. Repito, aunque não estamos fazendo reuniões normais, mas você pode passar na igreja, fazer seus votos com Deus, fazer sua prova com Deus, ser fiel, cumprir sua fidelidade com Deus. Encontre uma maneira de venir. Como, pastor? Não sei. Não sei. Mas você sim pode. Como irei, pastor? Como você iria ao hospital se for necessário? Então, só pense e não despreze a Deus, amigo. Aunque estas palavras suene dura, não se escuta quizás dura, é o amor de Deus, é Deus gritando para que você não se pierda, para que você não escute a seu inimigo, que é o diabo, quedando-se em casa, abandonando sua fé, abandonando a Deus. Este é o mensagem de Deus para você, amigo. Para mim, por supuesto, antes de eu receber, primeiro de eu receber, para depois transmitir a você. Então, não pense que para mim é outra coisa, não. A palavra é para todos nós outros igualmente. Quisera ser uma oração por todos. Ó Deus meu e Padre meu, meu Senhor Jesus, neste momento, meu Senhor, nós outros, eu não digo que entramos, porque cremos que já estamos em Tu presença, porque estamos aqui meditando e predicando Tu palavra. Então, em Tu presença, Senhor, por Tu misericórdia, eu quero pedir-te em favor deste amigo, desta amiga, e, por supuesto, de seus familiares, que eles não sejam reprovados, meu Padre, en el deserto, que eles sejam despertados, porque, meu Deus, todos han recebido a mesma orientação, a mesma palavra, todos han tenido a mesma oportunidade. Então, não permita que eles sejam reprovados en el deserto. Não permita que eles perdam a fé. Despierta, Senhor. Despierta a fé deste amigo, desta amiga, deste obreiro, desta obreira. Meu Deus, desse Senhor, dessa senhora, enfim, de todos que nos veem. E que através de ele, uma vez sua fé despertada, e ele verdadeiramente estiver bajo el abrigo del Altíssimo e la sombra del Onipotente, que não solamente ele, mas também toda a sua família seja guardada e seja protegida. Como servo tuyo, ó Senhor, eu entrego a vida de todas estas pessoas em tus santas manos. Respirem profundo e digam amém e graças a Deus. Amém. Que Deus me los bendiga a todos, em el nombre del Senhor Jesus.